Bem, amigos do canal, mais uma vez estamos aqui com outro grande gestor, um outro grande amigo meu, vindo diretamente de Brasília, né? Um gestor que estudou com a gente aí em Bauru, conheceu a cidade de Bauru, é de Botucatu também, outro botucudo aí, né? Batalhador da terrinha. Estamos aí com ele hoje, Bruno. Vamos lá, Brunão, se apresenta e conta a sua vida aí. Fala, Andrezão. Boa tarde aí, muito prazer. Primeiramente, agradecer aí pela oportunidade de participar do canal e falar um pouquinho de logística, né? Falar um pouquinho da nossa experiência, né? É, Acaba que já são quase mais de 15 anos aí dentro da cadeia de suprimentos, né? Eu sou formado em administração, né, com gestão em sistema de informação. Acabei fazendo uma pós de engenharia de produção, uma pós de logística, né? E a minha primeira experiência foi na Embraer, né? Logo de cara, já trabalhando na parte de logística, de almoxarifado, né? E acho que foi dali que me despertou um desejo em trabalhar nessa área, porque tinha muita tecnologia voltada ali já na Embraer, lá em 2007, né? Com Lean Manufacturing, com um monte de implantações e desenvolvimento acontecendo, e eu novinho ali, foi minha primeira experiência e foi onde eu me achei, me localizei. Passei por todas as áreas ali dentro do almoxarifado, né? Recebimento, armazenagem, inventário, picking, né? Separação, transporte, movimentação interna. Então, acabei passando por várias áreas ali dentro, participando de alguns projetos, né? De implantação do sistema que o pessoal chamava de operador cirurgião na época, né? Que era criar vários almoxarifados do lado da linha de produção, né? Já com aqueles carrinhos, né? Que você colocava para o operador não ter muita movimentação, não ter que fazer muita movimentação, deslocamento, ele ficar focado só no que ele tem que fazer. Você tinha lá as OPs, né? Já as peças na sequência que ele ia utilizar. Então, naquela época, a gente já disponibilizava para a produção as peças, os carrinhos, os produtos, na sequência que o operador ia utilizar. Então, isso foi muito desbravador para mim na época, né? E acabei ficando 4 anos lá. Depois eu passei por compras, né? Acabei indo para cá, em buscar. Também pude ter a oportunidade de ver o outro lado da moeda, né? Trabalhar com prestador de serviço, com fornecedor. Quando você está desse lado da cadeira, né? De comprador, você toma as decisões, né? E é muito legal quando você está nessa posição e, ao mesmo tempo, também tive a oportunidade de estar do outro lado, né? Quando eu estava prestando serviço, e aí você tem que fazer toda a diferença, né? Para o comprador escolher você. Então, na CAI, eu acabei ficando 1 ano e meio, mais ou menos. Também foi uma experiência bastante agregadora, né? A gente fazia negociações, prazos, trazia savings. Então, foi uma experiência bastante legal. Acabei passando depois para a parte de prestação de serviço de comércio, né? Trabalhei com meu pai numa estofaria, e também foi uma outra experiência que me agregou muito, né? A parte de comércio. Acabei ficando 1 ano e pouco lá com ele, e depois eu acabei voltando para indústria, né? Acho que é onde eu mais me adaptei, onde eu mais me encaixei. Voltei para uma empresa de metalúrgica, né? Que fazia peças. E depois de um tempo, sempre na área de logística, né? Na parte de almoxarifado, de logística, de armazenagem, transporte. Acabei começando um pouquinho na parte de PCP, nessa indústria também, e acabei entrando para o segmento de nutrição animal. Aí foi onde faz mais de 10 anos, se eu não me engano, que eu já estou nesse nicho, nesse segmento, né? Onde eu tive a oportunidade de trabalhar em CDs, né? O CD também, cada vez mais agregando, né? Dentro da cadeia de suprimentos, todos os elos aí. Acabei trabalhando com abastecimento do CD, contratação de frete, faturamento, inventário, enfim, todas as áreas ali que envolvem o gerenciamento de um CD. Depois, nessa mesma empresa, eu acabei indo para
para coordenação de transportes nacional, aí fiquei mais voltado para transporte, fazendo todo um trabalho de desenvolvimento de fornecedores, de transportadoras, né, de padronização de fretes, enfim. Foi bastante interessante, e aí, com isso, eu acabei indo para uma transportadora. Foi, foi indo praticamente passei pela cadeia toda, né? Então, fiquei um tempo na transportadora, cuidando de grandes contas, implementando célula de monitoramento, 24 horas, uma loucura, né? Transportadora tem que ter bastante estômago e paciência, porque o negócio não para, né, cara? Aí eu acabei voltando para a indústria de novo, na parte de nutrição animal, e graças a Deus, hoje eu cheguei na parte, acho que tudo isso, né, agregou e me fez com que eu chegasse à gerência de supply chain, né, porque cada uma dessas etapas foi a junção dos elos, né, e hoje a gente está nesse desafio aqui em Brasília, acabei mudando toda a minha vida, né, nunca imaginei morar em Brasília, mas está sendo muito interessante, cara. Realmente é uma formação completa aí de supply chain mesmo, passando desde, né? É legal os alunos que estão entrando na faculdade, tudo, né? Às vezes vislumbram, ah, é uma coisa só, é uma área só. Não, realmente você conseguiu descrever toda uma carreira profissional na área de logística e desenvolveu e saiu de baixo até chegar a um cargo hoje de uma função bem importante, né, dentro de uma cadeia de uma empresa grande, né, e de um tipo de segmento que é muito forte hoje no mercado, né, Bruno? A gente vê como o mercado, tanto de alimentação humana, né, e hoje da nutrição animal também, devido ao novo formato, né, das famílias também, né, que sempre hoje a tendência é que as pessoas tenham menos filhos e mais os pets do que realmente a própria família crescer, né, pela nova conjuntura nacional, de sociedade, né. E Esse mercado, né, ele vem crescendo constantemente, né, nos últimos anos, de 7, 8% em média aí por ano, que vem crescendo cada vez mais o mercado pet, né, e aí eu queria até trazer uma experiência legal, Andrezão, dessa nova função, né, nova não, já faz 2 anos já, mas tem alguns cases legais aí para a gente contar, que é dentro da cadeia de suprimentos, né? Quando a gente fala logística ou supply chain, né? O pessoal fala, é logística, é transporte, é só isso, né? Então, acho que o que eu falei dá para entender um pouquinho, e hoje agrega mais, né? Com a parte de supply chain, eu também tem a parte de planejamento, né? Planejamento de produção, abastecimento de CDs e tudo mais, e eu estou trazendo um pouquinho das experiências que eu tive lá da Embraer, lá de trás, de Lean e tudo mais, e a gente está implementando agora a questão de Kanban, né? A gente está construindo os modelos de Kanban de cada CD, qual que é o estoque máximo, qual que é o tamanho do amarelo, do vermelho, qual que é o excesso, etc., estoque mínimo, e para trabalhar com uma produção puxada, né, com abastecimento puxado, para diminuir os níveis de ruptura. E acho que um projeto bastante legal que a gente está fazendo também é a implementação do SNOP, né? Acho que esse é o grande mote da nossa área, né? A gente conseguir atrelar a demanda com a venda, né? A venda com a parte operacional, com a parte de produção, né, a gente conseguir casar esses dois e fazer com que eles tenham a maior eficiência possível, a maior sinergia possível, né? É um processo que envolve muitas pessoas, assim como todos os outros. Se não for pelas pessoas, se a gente não conseguir vender os projetos, as ideias através das pessoas, pode ser o melhor sistema, o melhor. Você pode ter uma Ferrari na mão que você não vai conseguir desenrolar, né? Então, tudo começa com vender ideia, para você conseguir ter sucesso. Eu tive uma experiência também de implementação de WMS,
que, cara, foi bastante complexa, assim. Às vezes a gente fala, pô, WMS tem que ter e tal, mas a gente tem que avaliar muito a questão se faz sentido para aquela operação, né? Nem sempre só ser um WMS, põe um TMS, põe um WMS, tem que avaliar muito bem se realmente faz sentido. Às vezes você não ter o WMS, ter um sistema mais simples de controle, de gerenciamento, você vai conseguir ter maior resultado. Às vezes você investe muito dinheiro numa plataforma, num software, uma tecnologia que às vezes não te traz resultado que você espera, né? A gente também está implementando o TMS nessa empresa. Estou com bastante desafios aí, Andrezão, mas está sendo bem legal. Acho que o TMS faz bastante sentido, o SNOP faz bastante sentido, o WMS faz também, mas depende da estrutura, se você tem porta-pallet, se você trabalha com estoque blocado, tudo isso tem que ser bastante avaliado para você não dar tiro no pé, não fazer investimentos muito grandes que às vezes não vão te trazer benefícios ou paybacks rápidos, né? A nossa área, definida como uma área de apoio, né, não é atividade fim, ela sempre tem que trazer uma forma de agregar valor, né? Então a gente, além de mostrar que é bom, ainda tem que dar resultado àquela função, né? É complicado isso. E como você bem citou, né, Bruno? Se você pega e solicita um investimento alto, né, que hoje, por mais que ainda tenha desenvolvido, muitas empresas tenham desenvolvido essa parte do WMS, o TMS, né, o SNOP, ainda é um tipo de ferramenta, de software muito caro de se implantar como na estrutura como um todo, né? E principalmente estruturas grandes, de bastante monta, como é o tipo do seu segmento. E se você não traz o resultado, a diretoria vai cobrar e vai ser complicado depois mostrar por que que investiu tanto e não teve resultado, né? O WMS acaba que, dependendo da sua estrutura, né, do tamanho das estruturas de galpão que você tem e tudo mais, você vai precisar de um investimento de antena, de coletoras, de impressora, de várias coisas que não são baratas hoje em dia, né? E tudo em dólar e tudo mais. Mas, dependendo da situação, né, para operadores logísticos, depende da área, né? Acho que tudo tem que ser avaliado caso a caso. Um outro ponto que é bastante, que pode trazer um diferencial muito grande é a parte de transportes, né? A parte de transportes, ela gera um valor muito grande, né? Gira um valor financeiro muito grande, né? Que é onde você também pode trazer reduções, oportunidades, savings, em negociações, porque o transporte hoje o transporte rodoviário representa 75%, né, do modal, né? E hoje tudo que a gente faz praticamente é rodoviário, né? Na pandemia, para a gente ter uma comparação, estava falando com a minha esposa até, né? Tudo parou, né? Não parou a parte de saúde e tudo mais, mas o transporte não parou, né? Porque é vital, cara. A logística, hoje, ela é vital, né? Ela está intrínseca em todos os elos, em todos os lugares, né? Você tem, para você, às vezes a gente brinca, né? A gente que toma cerveja aí, eu até vi um vídeo legal esses dias, né, do cara falando, explicando o que que era esse NOP e tal. Ele falou, um jeito mais fácil de você entender, olha essa latinha aí que tá na sua mão. Tá tomando essa cerveja, não tá? Para ela chegar até a sua mão, ela teve que passar por um CD, de um CD ela veio de uma fábrica teve que vir a matéria-prima, e assim, foi legal a explicação dele, porque é isso, né? A logística está em todos esses processos, desde a movimentação, aquisição, transformação, transporte, movimentação, armazenagem, distribuição. Então, acho que eu gosto bastante, assim, eu sou muito feliz em trabalhar nessa área, nesse segmento. Na verdade, a área de logística ela está envolvida desde do princípio ao fim, né? O ciclo se fecha, né? Tanto que nós temos várias teorias de desenvolvimento, até hoje muito enraizado a questão do ESG, né?
na trilha como um todo, e a logística também tende a rumos novos também, né, Bruno? Dessa parte a gente precisa, o nosso país agora no novo governo, novo plano aí, desenvolver novos modais, onde a gente precisa mudar essa filosofia. E Indo de encontro a isso, Andrezão, até também estava ouvindo recentemente, está crescendo cada vez mais, né, o investimento em veículos elétricos, né, que vai de encontro a essa questão da ESG, sistemas que ajudem, próprio TMS, né, que ajude numa roteirização melhor da carga, que você não tenha uma reentrega, não tenha algum problema que você tem que fazer 3 vezes a mesma rota. Então, tem muitas coisas que já estão sendo analisadas, investidas aí nessa linha de reduzir emissão de gás carbônico. Né? É muito importante. Há um plano, né, bem desenvolvido na área de geopolítica para dar seguimento, né, nas ferrovias, perdão, de transposição para o Pacífico, né? Se der certo mesmo todo esse plano aí nos próximos 10 anos, é algo também que vai agregar muito valor ao nosso produto, ao invés do escoamento sair todo por caminhão por Santos, ele vai acabar saindo por via férrea, né, para o Chile ou própria o Equador ali, né? Então são alternativas onde também se ganha na parte logística também, onde a gente tem um segmento de mercado agro muito forte, né? E o seu ramo tem muito a ver com isso também, tem muita disseminação. E também acaba trazendo desenvolvimento para os países, né, ao entorno do Brasil. Eu vi muito, esses dias eu estava estudando muito um economista, meu xará, o André Roncaglia, ele fala bastante sobre nós devemos lutar contra os nossos vizinhos ou a favor de nossos vizinhos, né? O ideal é, quando a gente tem uma vizinhança, não é legal só a nossa casa ser bonita, não é verdade? Claro. Toda a vizinhança tem que ser bonita. Então, nós temos que ajudá-los para eles crescerem com a gente e serem nossos clientes também, né? Então, Ganha-ganha, né, André? Eu sempre fui dessa filosofia, né, cara? Em todas as minhas experiências, negociações, dia a dia com colaboradores, você tem que trabalhar nessa linha de ganha-ganha, cara. Não adianta eu só ganhar, ou você só ganhar, ou não dá, não tem qualquer negócio no mundo que se sustente. Você pode até ganhar hoje, né? Mas você não vai se sustentar por muito tempo. Estava falando de via férrea, né? Se não me engano, tem um investimento do Nordeste, né? Não lembro exatamente qual que é o nome lá, mas ele liga praticamente o Nordeste inteiro, né? E a gente usa bastante também cabotagem. Pelo menos eu usava bastante antes, né? Cabotagem. E na antiga casa, na ADM, a gente mexia. O forte da ADM é grãos, né? Então tinha toda essa parte de escoamento de grãos, eles tinham todos os elos da cadeia também, desde produção, silos, processamento. A gente passava por todos essas partes da cadeia do agronegócio, né? E se transformava em matéria-prima que era utilizada na mesma empresa. Então ela praticamente usava, não perdia nada, né, dentro da cadeia. O legal desses segmentos é o aproveitamento, né? Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas da JBS ultimamente, e eles têm contado como se aproveita tudo, né, cara? E tem subempresas de subprodutos que também agregam valor para a empresa, coisas que a gente nem imagina, né? Então, esses subprodutos também criam subsistência para a empresa, trazem valor para a empresa e save, né? Rentabilidade e competitividade para a empresa. As nossas principais matérias-primas são grãos, né? São grãos, proteína animal, vegetal, enfim. Mas a gente lida muito com milho, com soja, com trigo, com sorgo.
Então, o fato também da gente estar localizado nessa região também faz muito. As empresas também avaliam muito isso, né? De você estar próximo do seu fornecedor, do seu principal fornecedor, das suas principais matérias-primas. Isso também faz muita relevância no momento de você decidir onde abrir uma nova fábrica, onde colocar um CD. Isso tudo faz muito sentido. Eu trabalho bastante com projetos também, né? Abertura de CDs, fechamento de CDs, operadores logísticos, e tudo isso passava por nossas análises, né? Onde que é o melhor lugar? Qual que é o lugar que a gente mais tem venda, né? Onde a gente vai estar mais próximo do PDV, fazer um heatmap lá. É muito legal, cara. Eu gosto muito disso. Dentro de toda essa análise aí, ou você tem que estar perto da matéria-prima ou do seu cliente final, né? Exato, exato. Os dois tem que estar, né? Tá. Mas realmente uma área muito bacana, né? A área de logística. Nós que vivemos a logística já há muito tempo, a gente sabe como é salutar, como é desafiador, né? Todas as etapas, tudo. É isso que eu ia falar, cara. Assim, eu acho que eu gosto porque não é dinâmico, né? Porque é dinâmico, aliás. Que nenhum dia é igual ao outro, né? Todo dia você tem um problema diferente. E aí, depois que você entende que você está ali para resolver problema, as coisas ficam mais fáceis, né? Porque Uhum. assim, não adianta você fugir, você falar, puto, amanhã não vai ter problema, vou resolver isso aqui que amanhã não vai ter. Todo dia vai ter. Todo dia vai ter um motorista, vai ter um operador de empilhadeira, vai ter alguma coisa vai acontecer, né? E você colocando isso na cabeça que você está ali para resolver problemas, você está sendo pago para isso, as coisas melhoram, né? Já se torna um desafio, se torna um negócio legal, ao invés de ser uma coisa chata, de você já ir, puxa, que saco, né? Não, olha, mais uma oportunidade de aprender, desenvolver, de melhoria. E com a experiência, com o tempo, as soluções vão vindo mais facilmente, né? Mas que os problemas vão diminuir, dificilmente. É, Só serão mais fáceis de resolver, né, meu? exato, exato. Antigamente, ou até pouco tempo atrás, meus cabelos ficavam mais brancos, eu ficava com mais dor de cabeça, eu ficava com mais estresse. Agora, assim, é o mesmo problema, mas a situação, a solução fica mais tranquila. Acho que até em casa todo mundo sente, né? A família sente na hora que você está mais tranquilo. Os problemas continuam, mas eu estou mais tranquilo. Muito bom. Bruno, agora para chegar aos finalmente aí, você citou bastante essa parte da Embraer, né? A questão do Lean envolvendo, né, essa parte do picking, né? O picking por zona, né? Por zona de atendimento, por OP, né? Que é a ordem de produção. Dentro dessas temáticas, quais foram os principais ganhos que você identificou assim em produtividade de linha? Alguma coisa que você possa falar para a gente aí? Cara, na época, né, existia um armazém, um almoxarifado central, né, e enorme, né, com 2 andares, 3 andares, e a gente fazia a separação das peças nas caixas, esqueci o nome agora, nos bins, né, na caixa preta, esqueci o nome agora. Enfim, com código de barras, né, a gente ia com um carrinho, ia separando as peças, só que você andava praticamente o almoxarifado inteiro para separar uma ordem de produção. Aí você levava lá para uma outra pessoa, para uma outra área que separava por montagens, colocava num saco e levava lá na produção, né? Aí ia todas as peças misturadas daquela montagem, mas tudo num saco só. Chegava lá, o operador tinha que abrir o saco, procurar a peça e perdia-se muito tempo. Nesse contexto, né, a gente mudou todo o layout do CD, criou-se leads, né, que a gente chamava, supermercados, armazéns menores do lado da linha de produção, construímos os carrinhos na sequência da montagem e as peças, inclusive, na sequência da montagem. Também no armazém, também lá no estoque, as peças ficavam na sequência, né, armazenadas na sequência. Então, o cara que ia separar,
Ele começava aqui, ia separando as peças aqui na sequência de cima para baixo, na sequência de cima para baixo, e aí fazia o caminho sem ter que ir para um lugar, voltar, descer, etc. Então, a gente reduziu muito a movimentação, ganhou tempo, e isso de levar o carrinho ou as peças já na sequência para o operador, o cara, ele estava, a função dele é montagem, ele não tinha que perder tempo para ficar procurando, para achar, e com isso a gente viu tempo de movimentação, tempo do cara na montagem, na produção, e foi um case de sucesso em todas as áreas, né? A gente começou em alguns pontos, em algumas montagens, e levou isso para todas as outras áreas depois. Foi muito interessante. Muito bacana, Bruno. Bom, para finalizar esse primeiro vídeo, né, já estendendo o convite para novos vídeos aí que dá para a gente falar bastante. Essa parte eu quero falar contigo especificamente nessa parte de transportes, que a gente tem bastante coisa, né, que dá para falar. Trazer essa vivência do Centro-Oeste, né, essa visão do Centro-Oeste do país, é importante a gente bater um papo sobre isso. Então já estender um convite já para uma próxima oportunidade. E agradecer mais uma vez aí seu tempo, né, a parceria aí com o nosso canal, com nossa amizade aí, e finalizar o primeiro vídeo aí. É isso, eu que agradeço, Andrezão. Eu acompanho o canal, né, vi outros vídeos aí, até vi o do Alex falando de logística também, eu trabalhei com o Alex. É muito legal a gente ver essa vivência, essa experiência da turma, né, a evolução das coisas, né, e lembrar também do passado, né, como que era, da onde a gente veio, como que tá. Acho que isso é muito interessante. Agradeço mais uma vez a oportunidade de participar e vou continuar. Já estou inscrito no canal, vou continuar seguindo aí. Estou à disposição também para a gente falar sempre que tiver oportunidade. É isso aí, parceiro. Até mais então. Obrigadão.